ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Vamos dizer de memória os versículos 28, 29 e 30. Lembre-se que o nosso propósito é memorizar Romanos 8, 28 a 39. Os últimos 12 versículos de Romanos capítulo 8. Creio que memorizar esta passagem vai transformar a vida de muitos que ouvem este programa. Bem, vamos recitar Romanos 8, 28 a 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes escolheu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Bem, como foi? Você leu ou disse de memória? Bom, se você leu, não conseguiu memorizar ainda, não desanime. Lembre-se que a repetição é a chave para a memorização. Não importa a sua idade, se você se disciplinar, será capaz de guardar esses versículos aí no seu coração. Bem, nós estávamos falando sobre a doutrina da predestinação. Vamos lembrar alguns comentários a respeito e depois prosseguir até finalizar o versículo 29. Na eternidade passada, Deus sabia cada pecado que cada pessoa cometeria. Lembre-se que as palavras "porque os que dantes conheceu" são mencionadas no versículo 29. Deus conhecia, isto é, ele sabia de antemão. A onisciência é parte da natureza de Deus, faz parte do seu caráter, é um dos atributos essenciais de Deus. Conhecer de antemão, saber antes. Deus tudo sabe, e se não fosse assim, então deixaria de ser Deus. Na eternidade passada, Deus conhecia cada pecado que cada pessoa cometeria. Mas Deus não é o autor e nem aprova os pecados. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, o homem é ordenado a não pecar. No entanto, ele comete pecado quando ele escolhe fazer isso. Todo pecado é resultado do livre exercício da própria natureza do homem. Não é predestinado pelo plano de Deus. Deus não decretou e nem predestinou todos os atos maus, depravados e ímpios do homem. Deus nunca teve parte nisso. Deus disse: "Não cometerás adultério", e então anunciou que tal imoralidade seria punida. Agora, se Deus ordenou Davi a cometer adultério e assassinato, então o próprio Deus seria o autor do pecado de Davi? Eu não vejo como alguém poderia pensar desta maneira. É verdade que o pecado foi vencido definitivamente e que Deus sabia de antemão todos os atos pecaminosos, mas Deus não nos ordenou que cometêssemos pecado contra a nossa vontade e escolha. Conhecimento prévio não é predestinação. Agora deixe-me discutir brevemente a predestinação e o tempo presente. Lembre-se, predestinação, pré significa antes, ou seja, antes da fundação do mundo. Deus determinou um destino, um propósito para toda pessoa salva, mas Deus não predestinou todos os detalhes de cada pensamento do crente, as suas palavras e as suas obras, enquanto ele está a caminho desse propósito pré-determinado. Por exemplo, a preparação e apresentação desta mensagem apresentada neste momento por mim não foi predestinada por Deus. Nossas experiências presentes na Terra não foram pré-determinadas. Agora, Deus sabia que eu iria fazer este programa sobre a predestinação, mas Deus não predestinou-me para fazê-lo. Qualquer um de nós, cristãos, podemos escolher obedecer ou desobedecer a Deus. Podemos aceitar ou rejeitar a vontade de Deus para nós. Mas a vontade de Deus para a sua vida e a minha não tem nada a ver com a predestinação. Tem a ver com a nossa vida aqui na Terra, enquanto caminhamos em direção ao propósito pré-determinado que será a nossa porção quando Cristo voltar. Vou dar um exemplo. Quando o cristão consciente e deliberadamente desobedece o ensino claro da Bíblia, esse cristão faz isso como um ato de sua própria vontade. A desobediência voluntária não foi predestinada por Deus. Vários anos atrás, quando eu era pastor, uma jovem cristã me pediu para fazer o seu casamento.
Ela conheceu um homem que dizia ser agnóstico e que rejeitava completamente a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Depois de um breve romance com essa moça, ele propôs casamento e ela aceitou. Agora, ela fez isso apesar do seu conhecimento de 2 Coríntios 6,14, que diz: não se ponham em julgo desigual com descrentes. Eu me recusei a participar de um julgo desigual, o qual é proibido na Bíblia. No entanto, ela procurou um ministro que concordou em realizar a cerimônia de casamento. Bem, pouco mais de 2 anos depois, ela me pediu para fazer um aconselhamento. Ela havia se separado. A sua pergunta foi: por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Bem, sua primeira reação, como podemos ver, foi culpar Deus. Ela não admitia estar errada. Não havia confissão de sua parte. Ela achava que Deus deveria ter entrado em cena e ter evitado o casamento, e porque Deus não interveio, ela concluiu que Deus planejou dessa forma. Querido, Deus não criou você e eu como um robô ou um fantoche. Deus nos criou com o poder de escolher o bem e o mal. E as escolhas que fazemos são nossas, não são predestinadas por Deus. É blasfêmia culpar a Deus por nossas más decisões na vida. Nós temos a Bíblia para nos guiar e quando não obedecemos o seu ensinamento, devemos arcar com as consequências. Deus poderia predestinar algo contrário à sua própria vontade e propósito? Poderia fazer isso? Minha resposta é: claro que não. A Bíblia diz para nós, os cristãos, em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Alguma vez você já teve a experiência de que algo arruinou os seus planos? Talvez planejava comprar um carro novo, ou uma televisão, ou fazer uma viagem, ou se casar, mas então algo impediu de você realizar o seu plano. Qual foi a sua primeira reação a isso? Foi agradecer a Deus? Se você for como eu, então certamente esta não foi a sua primeira reação. Possivelmente reclamou e ficou chateado. Agora, Deus disse que você deveria ser agradecido, mas você não foi. Portanto, você não pode dizer que Deus predestinou para você um espírito de murmuração ou amargura quando Ele já disse que você deve dar graças em tudo. A Bíblia não ensina que Deus planeja e decreta o mau comportamento e desobediência à sua palavra. Você nunca vai encontrar um disparate como esse na Bíblia. A predestinação está relacionada com o futuro do crente, um futuro glorioso quando todo filho de Deus será conforme a imagem de Jesus Cristo. E a maravilha de tudo isso é a bendita certeza de que nenhum poder pode impedir o propósito pré-determinado, porque foi estabelecido pelo próprio Deus. O Espírito Santo é o espírito de adoção, é a garantia divina de que toda pessoa salva um dia será feito perfeito. De maneira nenhuma Deus predestina arbitrariamente homens à destruição. Abra sua Bíblia em Mateus 25:34, onde o Senhor diz para as suas ovelhas: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Veja o versículo 42, onde ele separa os bodes e diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Você pode ver a diferença entre esses versículos? O Senhor diz que uma herança eterna foi preparada para os salvos, mas no versículo 42 está falando com os bodes, ou seja, os não convertidos. O Senhor Jesus está ensinando que um reino eterno foi preparado para os salvos, mas nenhum lugar especial foi preparado para os incrédulos. Eles serão lançados no lugar preparado para o diabo e os seus anjos. Um comentarista falou sobre a doutrina da predestinação em Romanos 9, versículos 17 e 18, que Deus arbitrariamente endureceu o coração de Faraó. Bem, essa conclusão é incorreta. Quando chegamos em Romanos, capítulo 9, vamos discutir isso. Quando estudarmos a história de Faraó no livro de Êxodo, percebemos que, em várias ocasiões, ele endureceu o seu coração. Leia Êxodo, capítulo 7, versículos 30 a 32. Êxodo, capítulo 8, versículos 15, 19 e 32 e Êxodo, capítulo 9, versículo 7. Você vai observar que foi após a determinação e vontade própria do Faraó que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Agora, Deus sabia de antemão e, portanto, previu o que iria acontecer, ou seja, que Faraó continuaria endurecendo o seu coração. E Deus o deixaria continuar com a sua rebelião e as suas consequências. Mas é incorreto aplicar a predestinação na experiência de Faraó, portanto, é incorreto ler predestinação na experiência de uma pessoa que não é salva.
Vamos continuar repetindo os nossos versículos para depois fazer alguns comentários sobre o versículo 29. Você está pronto? Então vamos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Deixe-me resumir o que vimos até aqui. Lembre-se das palavras-chave nesta corrente de ouro, nestes 5 versículos. São as seguintes palavras. Número 1 são as palavras de antemão conheceu. Número 2 é a palavra predestinação. Número 3, no versículo 30, é a palavra chamados. Número 4 é a palavra justificados. Número 5 é a palavra glorificados. Estes são os elos de ouro que formam a corrente de ouro. Mas não se esqueça que a palavra-chave que mantém unidos os elos desta corrente é a palavra propósito, no versículo 28. Agora, eu não estou pensando sobre o propósito de Deus para nós, que no contexto é sermos conformes à imagem de seu Filho. No entanto, é uma verdade maravilhosa que Deus estabeleceu um propósito para os crentes e fez de antemão. A predestinação na Bíblia não é o chamado de Deus aos pecadores para a salvação. A predestinação está relacionada com o propósito que Deus tem em mente para todos os redimidos. É o propósito de Deus para todos os que aceitam o seu plano de salvação e não continuam em seu próprio caminho de rebelião. A realização final deste propósito é ainda futura, algo que o crente ainda está à espera, de acordo com Romanos 8:23. 1 Coríntios 15:49 diz: assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. É para isso que estamos predestinados. Esta mudança também afetará nossos corpos. Em Filipenses 3:21 lemos que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. João diz em sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 2, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Mas há um propósito maior, que Cristo será o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 9. A palavra primogênito não é usada no sentido de ser o primeiro a nascer, mas significa prioridade, preeminência, supremacia, soberania. Primogênito aqui não significa o primeiro a nascer, não é o primeiro na sequência, mas a primeira posição, primeiro em importância. É propósito de Deus agir em nosso favor de modo que estamos seguros, mas o principal propósito que Deus tem em vista é a preeminência de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1:18 diz: e ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. No Salmo messiânico, Deus profetizou de nosso Senhor, o Salmo 89:27, que diz: também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Aqui vemos a soberania e a supremacia. Este é o grande propósito na predestinação de todos os redimidos. O Pai não tem propósito maior do que a glória e a exaltação de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e um dia Cristo vai estar acima de toda a criação, porque toda a criação irá o reconhecer e se curvar diante dele. Para concluir com o versículo 30, quero falar sobre o nosso chamado. Aqueles que predestinou também os chamou. Os 2 primeiros elos da corrente de ouro pertencem à eternidade. O chamado era um ponto no tempo através da pregação do Evangelho direta ou indiretamente. 2 Tessalonicenses 2, versículos 13 e 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta passagem afirma que aqueles que Deus conheceu e escolheu desde o início dos tempos foram chamados a tempo através do Evangelho. A palavra chamado aqui não significa o simples chamado do Evangelho dirigido àqueles que o ouvem. O chamado não é apenas um convite. Com o chamado vem a capacidade e a vontade de responder.
Os chamados não são aqueles que o pregador chama ou convida, mas a quem Deus chamou. Eles são participantes da vocação celestial. Hebreus 3:1. Se estamos entre aqueles que são chamados de acordo com 1 Coríntios 1:24, nós devemos isso à graça de Deus, que eficazmente nos chamou. Não se orgulhe, amigo, por ter recebido a Cristo como seu Salvador. Não é sua honra. Graças a Deus que sua graça tornou possível o Evangelho e que você foi chamado. Não foi por destino que o chamado de Deus através do Evangelho alcançou você e a mim, nem tampouco temos crédito por termos respondido ao chamado. 1 Coríntios 1:9 diz: Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, vemos que tudo está envolto com a fidelidade de Deus. Os chamados são aqueles que Deus colocou em união vital com Deus. Em seguida, o versículo 30 acrescenta: aos que chamou também justificou. Quando o pecador crente responde ao chamado de Deus, Deus o declara justo, o justifica. Em outras palavras, Deus leva o pecador que crê para uma nova posição diante dele. Lembre-se, Deus é quem justifica. Romanos 8:33. Voltaremos a esse ponto depois. É Deus que justifica. Nenhum homem pode justificar-se. Deus faz a decisão judicial declarando justo um homem que é injusto e o declara inocente e sem condenação. A justificação mencionada aqui é a mesma da qual Paulo fala em toda a epístola aos Romanos. É um elo na corrente de ouro dos atos soberanos de Deus, pelo qual ele tem provido um resgate completo para todos os pecadores. Versículo 30. Aos que justificou, também os glorificou. A glorificação do crente espera o futuro. É propósito e decreto de Deus a transformação completa. É um elo na corrente de ouro que vai desde a eternidade passada à eternidade futura. Experimentalmente, nós ainda não temos o nosso estado de glória, mas possuiremos por toda a eternidade o que estava na mente de Deus desde a eternidade passada. Aqui nas Escrituras, todos estes fatos separados, presciência, predestinação, chamado, justificação e glorificação, já foram unidos no passado. Portanto, assim como temos a certeza que fomos conhecidos de antemão, predestinados, chamados, justificados, também seremos glorificados. A glorificação é o cumprimento do que lhe precede na mente de Deus. Todo o processo de salvação é visto como uma só grande ideia. Mas o que é ser glorificado? Esta é a pergunta. Bem, é ser honrado, exaltado, engrandecido. Aqui a cadeia de ações de Deus culminam em honra e glória ao Senhor Jesus Cristo e todos os redimidos. O homem antes da queda possuía esta glória, mas perdeu na queda, e no momento só há um homem que merece a honra e a glória. Apocalipse 5:12 diz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. John Rick tem um comentário interessante sobre isso. Ele disse o seguinte: eu fico surpreso com o fato de que, enquanto os 4 primeiros atos de Deus são todos em sequência, parece haver um salto teológico entre os 2 últimos. A maioria de nós espera que, pelo menos entre a justificação e a glorificação, estivesse a santificação. Será um descuido? Sim, mas com intenção divina. Se a santificação tivesse sido introduzida aqui, imediatamente nos levaria a pensar no que Deus faz em nós, enquanto o ponto desta passagem mostra o que Deus é para nós. Todas essas coisas são realizadas pelo seu poder, e você vai observar que até mesmo a glorificação é considerada um fato consumado, como certamente é a justificação. Este é um grande descanso para a alma. Portanto, amigo, podemos ver o quão especial é a posição do crente dentro do propósito de Deus. Os 5 elos da corrente estão ajustados com segurança pela mão de Deus. Portanto, a segurança não está em nós. Se a nossa glorificação dependesse do nosso comportamento, nós nunca poderíamos ser glorificados. Mas o plano completo começou com um propósito divino e, graças a Deus, é realizado por um processo divino. Qualquer homem que beber profundamente da fonte da graça de Deus vai reconhecer que isso é verdade quando ler e estudar esta passagem. Não falará como um teólogo dogmático, mas como um pecador salvo pela graça de Deus. Muito obrigado por ouvir o estudo de hoje. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico,
com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.